Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje decidi fazer um especial de Halloween, já que nós já estamos próximos da data, e eu decidi trazer esse chapéu de bruxa, que é a coisa mais linda. Olha esse chapéu, gente, que perfeição! Esse modelinho de chapéu vocês tanto podem fazer infantil quanto adulto. Então, se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais. E agora bora aprender! Galerinha, na nossa linha de hoje, então, aproveitando que nós estamos, chegando próximo aí da data do Halloween, o Dia das Bruxas, eu decidi trazer aí uma aula especial que é a respeito de acessórios. Nós vamos fazer hoje, então, um chapéu de bruxa, e esse estilo que eu faço no meu ateliê, eu vendo todo ano muito, Então, eu vim trazer aqui para vocês essa técnica que eu uso. Eu uso cola quente e também costuro, porém, quem tá vendo esse vídeo, mas não trabalha com máquina de costura, você pode estar fazendo inteiro ele na cola quente também, que dá certo para sua fantasia. O caso da costura é mais para quem já está fazendo fantasias para venda, por exemplo, que exigem um pouco mais de acabamento, uma coisa mais perfeccionista. Mas se você está fazendo uma fantasia para você mesmo, vai dar tranquilamente para você fazer o procedimento que eu uso na máquina de costura com cola quente, ok? Então, primeiramente, para fazer esse chapéu de bruxa, eu vou estar utilizando 2 placas de EVA para estruturação. Eu uso aquela placa de 40 por 60. Aqui eu até usei uma placa minha que eu já tinha, porque uma delas, principalmente para fazer a parte redonda do chapéu, não precisa que seja a placa inteira, pode até ser uma placa um pouco menor. Tem umas placas que são de 50 por 50 ou 40 por 50, tá? Dá também para a parte redonda. E depois a parte do cone que vai outro EVA. Aí esse é interessante que você pegue a placa inteira de 60 por 40, ok? Então aqui a gente vai começar primeiramente pela parte da aba do nosso chapéu. O que eu vou estar utilizando como referência? Eu vou estar utilizando como referência uma forma que eu tinha aqui, gente, antiga mesmo aqui, uma forma de pizza, tá? Pode ser qualquer forma aí, a minha tá bem antiguinha aqui mesmo, mas era a que eu tinha, e a gente vai utilizar, como medida, e vamos riscar. Esse tamanho, ele tem em torno de 32 centímetros, ainda tá um pouco pequena para base. Então, nós teremos que dar uma aumentada nessa aba, tá? Eu vou aumentar, eu tô fazendo aqui infantil, certo? Aqui eu tô utilizando um tamanho infantil. Eu vou riscar com o giz aqui, agora, para vocês poderem enxergar bem aí na câmera, ó. Pronto. Eu vou aumentando esse meu círculo, tá? Aqui, no caso, eu vou aumentar 3 centímetros. Você vai aumentando ele até dar o tamanho de 40 centímetros, tá? Que é o tamanho da largura, normalmente, do EVA. Você vai marcando a cada 10 centímetros aproximadamente um risquinho, que é onde você vai fazer a ligação dos pontos. Com as marcaçõezinhas já aumentadas, nós vamos ligando os pontos, sempre arredondando. Pode fazer com bastante calma aí, quem não tem muita experiência, Eu vou fazer aqui para um tamanho infantil, então é uma cabeça de aproximadamente 53 centímetros, certo? Feito o risco, agora nós vamos recortar no risco maior. Esqueça esse risco aqui, que esse daqui era só a nossa primeira marcação, para que a gente pudesse fazer um desenho bem redondinho para a aba. Bem, depois de recortado aqui o nosso
círculo da aba. Agora nós precisamos encontrar o meio, porque agora nós vamos fazer o corte do meio onde a gente vai colocar a cabeça, certo? Então eu preciso centralizar bem aqui e fazer a marcação de onde está o meio da minha peça, ok? Então o meio da minha peça está aqui. E o que normalmente eu faço? Essa parte é um tanto intuitiva, tá, gente? Normalmente eu faço isso aqui, ó, dobro novamente aqui ao meio. Vou utilizar uns clips. E aqui eu gosto de estar medindo, ó. Eu sempre começo com em torno de 6 centímetros. Na verdade, um pouquinho mais. Vamos aqui começar com 8. Oito. 8. 8 e 8. Vamos ligar esses pontos. E agora eu vou precisar da minha fita métrica para medir qual o tamanho que ele ficou aqui. Então eu venho com a minha fita métrica e meço, seguindo esse arredondamento aqui. Ok, deu 26 centímetros e meio, certo? Então, deu os 53 centímetros que eu queria, exatamente onde eu precisava. Eu vou usar essa medida aqui, ó. Deixa eu afastar. Então, agora eu já posso recortar ele direto, ó. Se no caso não desse a medida que eu precisava, eu ia aumentando, fazendo esses raios aqui, ó, mais um pouco, tá? Até dar o tamanho que eu preciso. Normalmente, a medida para adulto é de 56 centímetros, é uma medida padrão. Para criança, que normalmente é em torno de 53, mas vai variar aí o tamanho, né, da criança, porque tem criança que já tem tamanho de adulto, certo? Então, ficou assim. Agora, você pode estar até medindo novamente. Se for para adulto, você já pode experimentar na cabeça, ver se serve, tá? Pode pôr uma linha aqui de referência para fazer a medida. E vai fazendo a conferência aqui para ver se o tamanho tá correto. Com todos os reparos feitos, eu já vi que o tamanho tá correto. Agora a gente vai fazer a parte do cone de cima, tá? Lembrando que se você não é inscrito, gente, no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Tem aula nova toda semana. Tem muita coisa aí diversificada, não só no ramo infantil, mas temos as nossas outras aulas mistas. Também vale a pena você estar conferindo aí e lembrando de ativar o sininho, certo? Prosseguindo então com a nossa aula, agora nós vamos fazer o seguinte: nessa minha placa de EVA de 40 por 60, eu vou fazer a medida da cabeça, certo? Como é infantil aqui, eu vou começar medindo. A minha régua tem 40 centímetros. Eu vou medir 1 centímetro a mais. Vou medir até 2 centímetros a mais, tá? Era 53, vou fazer com 55. Vou dobrar. Ó, minha medida tá aqui, certo? Medi 55, então medi 2 centímetros a mais do que eu precisava. No caso, a cabeça é 56 normalmente, eu já deixo lá no 60, já corto lá perto do 60. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Certo? Vou clipar aqui.
E agora nós precisamos fazer aqui o formato do cone. Então, vamos fazer estilo triangular. Eu gosto de deixar uma partezinha aqui, ó, ainda reta, tá? Aí, continuo lá. Beleza? Agora, nós vamos recortar. Agora, você precisa deixar sua cola quente já no jeito, porque a gente precisa fazer esse desenho do cone aqui agora. Bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Minha cola quente, ela já esquentou. O desenho do nosso cone, ele está assim, né? Ó, ok? A parte mais comprida está para cima. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vou até colocar aqui na horizontal para vocês verem. Nós vamos fazer o cone. Nós vamos fazer o cone mesmo aqui. Eu até já tinha deixado uma marcação mais ou menos no jeito, para ficar mais fácil aqui. Eu já tinha feito e eu medi, deu 53 centímetros, exatamente o que eu precisava aqui, tá? Até um pouquinho mais, 1 centímetro, meio centímetro a mais, tá? Pode variar até para 1 a 1,5 centímetros, porque ainda vai ter uma dobrinha que a gente vai precisar fazer dentro do chapéu. Então, você pode estar deixando uma sobrinha aí além da medida, certo? Para o tamanho infantil, a hora que eu fecho ele aqui, ó, ele deu certinho, o cone. Mas, para tamanho adulto, às vezes esse cone não vai fechar certinho, tá? Às vezes ele vai ficar faltando aqui em cima. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar outra tira triangular, entendeu? E fazer um aumento na sua peça, ok? Então, você vai fazer uma emenda aqui no meio de um triângulo, ok? Para você aumentar a sua peça. Mas isso é em caso de algumas peças adultas, tá? Porque a peça infantil, ela dá certinho nesse tamanho aqui, tá? Que esse aqui eu tô fazendo pra menininha de 6 anos, tá bom? Agora, eu vou aproveitar que já tá na minha medida. Primeiro eu vou passar cola aqui, né? Agora eu venho fechando com a cola quente. Eu uso a cola quente porque ela é mais rápida do que cola de EVA normalmente, né? Então, eu vou passando a cola e vou fechando, formando o meu cone aqui. Bem, então essa parte ela é bem simples. Eu só precisei terminar de passar cola aqui e fechar o meu cone. Agora, a gente precisa fazer o quê? Isso daqui, ó. Acertar essa pontona que ficou aqui, ok? Então, eu vou usar isso daqui como referência, ó. Ok? E agora, outra vez. Até eu arredondar bonitinho a minha peça, ok? Meço mais uma vez para ver se o tamanho tá todo ok, tá? Então, eu já pego aqui a minha fita métrica novamente e vou fazer a medida. Toda hora é interessante você ir medindo, tá? Porque é melhor você fazer agora do que depois você acabar terminando a sua peça e ela acabar não servindo, ok? Galerinha, eu medi e ele acabou diminuindo muito na questão na hora que eu fui tirar as pontas, certo? Então, eu novamente recortei, tá? Essa peça que eu já tinha colado, eu recortei ela, porque depois para poder arrancar a cola fica muito difícil. Então, agora a gente vai ter que fazer a emenda que eu comentei com vocês. Não deu certo o tamanho,
né? Porque às vezes, antes de você colar e recortar a base, você não consegue ter noção completa de tamanho, né? Então, em alguns casos, você precisa depois estar colocando a emenda, tá? E o que é a emenda? Recortou ali, deixa a parte de cima aqui um tanto que estava colada para manter o tamanho, tá? Do seu cone, para você ter a referência do formato. E você vai colocar esse triângulo de emenda, tá? Agora o ideal é você ir aí medindo, coloca o clipe, né, aqui e vai medindo com a fita métrica até dar o tamanho certinho do seu cone. Bem, eu medi aqui, ó, antes de recortar, certo? Eu vou medindo aqui, ó, tá? Vou passando a minha fita métrica e vou medindo. Aqui deu em torno de 27 centímetros, tá? Então, deu mais ou menos onde eu precisava que ele desse. Então, agora eu já posso passar cola aqui, certo? Pode até colocar só uns pinguinhos, recortar e depois medir novamente para depois cortar, ok? Depois que eu coloquei já a minha emenda, que colei ela, medi, deu o tamanho que eu queria, aí eu venho recortando ela aqui, ó, venho recortando aqui dentro o excesso, pego uma tesoura e vou recortando ele até lá em cima. Essa emenda por dentro não tem problema, não vai dar diferença nenhuma na sua peça, tá? Ela já fica escondidinha lá pra dentro do cone mesmo, não tem problema algum. Então, vamos recortar até terminar de recortar essa emenda. Bem, galerinha, com essa emenda pronta, agora nós precisamos cortar o cetim para encapar o nosso chapéu, certo? A quantidade de cetim é o seguinte, como eu utilizo muito retalho do meu ateliê, eu não tenho aqui uma quantidade exata que vocês vão gastar. O que eu aconselho? Vocês estarem comprando meio metro aí de cetim, né? Preto, de preferência sem elastano. Além de ser mais barato, ele é mais firme, um pouco mais duro, fica mais interessante para estar fazendo fantasia, ok? Então, meio metro vai dar tranquilo para vocês estarem encapando esse chapéu, provavelmente vai até sobrar, né? Bem, vocês vão dobrar primeiro ao meio lá, tá? O tecido de vocês. Aqui eu já deixei cortado porque era um pedaço muito grande e acabar atrapalhando aqui na minha mesa. Mas vamos por aqui, você vai dobrar lá o tecido, vai vir com o seu cone, vai amassar ele aqui, ó, em cima, e o tecido dobrado, você vai recortar com uma sobra de em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetro em volta desse tecido todo. Aqui o tecido está dobrado, tá? A gente só vai fazer costura em um lugar, ok? De preferência, já deixa passado o seu tecido, tá? Eu vou estar passando antes de ir para a máquina de costura, porque agora é o seguinte, nós vamos costurar este ponto aqui, tá? Então, ó, o seu tecido aberto, ele fica assim, ok? Nós vamos costurá-lo aqui. Quem não tem máquina de costura pode estar passando a cola quente no mesmo sentido que a gente costura, tá? E passando aqui, ou a cola de tecido também, ok? Antes de mostrar a etapa da costura, detalhe importante, vai fazer o detalhe na frente com trançadinho, você pode estar costurando ou colando. Essa é uma parte opcional que você pode estar fazendo depois, tá? Como é um item de fantasia, né? Essa fita de cetim, ela pode até ser colada depois, tá? Como vocês vão ver, ela vai ter um detalhe, e esse detalhe ele pode ser feito depois tranquilamente, que não vai interferir na sua peça, no resultado final, ok? Quem quiser fazer antes, costurando lá no meio do cone, né? Que seria aqui. Seria referente à parte do meio, pode estar fazendo também, ok? Eu ia trazer agora a parte da aba. Para recortar essa parte da aba, já deixei mais ou menos do jeito aqui uma quantidade de cetim, tá?
nós vamos fazer o seguinte. No outro chapéu que eu fiz, eu usei uma fita dupla face colada na aba para poder deixar ele bem esticadinho, tá? Mas você também pode estar utilizando uma cola bastão, tá? Essa cola bastão, a gente vai utilizar ela somente para deixar fixo o tecido na peça, para quem vai costurar, tá? Para quem vai usar a cola quente, já pode estar inclusive colando essa peça, esse tecido, já direto nessa aba, tá? Lembrando de que você precisa maneirar um pouco na cola quente para não ficar com muitos relevos, certo? Então, primeiramente, eu vou pôr aqui em cima e, ó, vou esticando com a mão. Até vou passar um pouquinho mais de cola aqui, para não dar bolhas. Essa aqui é cola bastão de papelaria, tá, gente? Isso aqui não é para fixar a peça. Isso daqui é só para poder cortar certinho o cetim, para poder esticar ele bem na peça, tá? Não é um sistema de fixação. Porque essa cola não é bem permanente, né? Ela não é para esse tipo de trabalho. Você vai ver que ele vai marcar aqui, ó. Ele vai mostrar pra você onde é que tá a ponta. Aqui, ó, onde tá o círculo, ele vai mostrar. Conforme você vai pressionando, ele vai mostrando aqui pra você, certo? Como o acabamento desse chapéu a gente vai fazer com viés preto, você pode estar recortando agora, primeiramente, tá? O excesso das laterais. Tenha como guia isso aqui que ele tá mostrando, ó. Ele mostra aqui pra você onde é que tá a ponta do seu chapéu, tá? Então, agora nós vamos recortando ele todo. Bem, ó, recortei agora aqui. Agora, o meio, eu vou puxar aqui um pouquinho, ó. Vou recortar só pra minha tesoura conseguir entrar aqui dentro. E agora, ó, virado com essa parte aqui, nós vamos recortar também aqui, certo? Eu vou recortá-lo todo e vou repetir esse processo. Se você quiser limpar aqui, eu coloquei um giz para poder aparecer, né, na filmagem para vocês. Mas agora é só você passar a cola, também bastão, nessa peça toda e repetir o mesmo processo que eu fiz aqui de um lado, do outro lado. Bem, meus amores, esse foi o nosso resultado aqui, ó. Ficou perfeito. Agora, para quem vai fazer com cola quente, esse processo aqui, como eu falei, em vez de usar cola bastão, você já usasse a cola quente, é o ideal, certo? Para quem vai mexer com a máquina de costura, você pode estar usando agulha comum, viu? 11 ou 14. Ela funciona do mesmo jeito para costurar EVA, porque EVA é uma peça molinha, então não interfere nada na máquina. Já costurei várias vezes, nunca deu problema, tá? Você vai pegar o seu viés de 25 milímetros. E agora a gente vai fazer um acabamento bem simples aqui em volta, tá? Você vai puxando, ó, e costurando na máquina. Dobra o viés, né, ó, dobra o viés e vai costurando na máquina. Bem simples mesmo. Essa cola bastão, ele ajudou a dar uma boa fixada no tecido na peça, tá? Ele não tá saindo do lugar. Ó. Então, a gente vai fechando com o nosso viés a peça toda. Chegou aqui, é só ultrapassar dobrando, né? E terminando a minha costura, ok? Quem for fazer na cola quente esse acabamento, tranquilo. Pode estar passando a cola também aqui nas laterais e ó, pressionando. Aí, passando cola aos pouquinhos. Lembre-se de passar pouca cola, porque senão você vai manchar a sua peça, tá? Antes de finalizar a peça aqui, ó, decidi trazer para mostrar para vocês
que é o seguinte: eu corto uma quantidade que ultrapasse onde eu comecei aqui, eu dobro a pontinha dela e jogo aqui por cima, tá? Ó, fechando esse acabamento. Não posso deixar ele direto no viés aqui sem dobrar, porque senão o viés vai desfiar. O procedimento é igual para quem vai trabalhar com esse chapéu colando. O nosso acabamento então está prontinho, feito aqui na nossa aba. Vou separar. Lembra do cone da parte de cima que eu falei para vocês? Então, a sobra, né, que deu em torno de 1 centímetro de cada lado, 1,5 centímetros, vocês vão fazer o que? O teste antes de desvirar, tá? Olha lá, coloca aqui. Opa, vestiu bonitinho, só que tem que sobrar aqui embaixo também, tá, gente? É interessante que sempre sobre aqui um pouco, tá bom? Ó, vesti, nossa, deu certinho aqui no meu cone, né? Então, agora sim a gente pode estar desvirando. Essa parte, ela vai ficar um pouco mais pontuda mesmo do chapéu, não tem problema. Até dá um charme a mais, fica mais pontudo, porque às vezes a gente não consegue deixar ele bem pontudinho aqui no EVA, né? Aqui a gente ainda vai precisar cortar, porque ficou uma ponta. Ó. Ó a emenda atrás. Não dá pra ver. Simplesmente não dá pra ver. Você vai jogar essa parte da costura, a parte que você fez a emenda aqui, na onde está a emenda do seu chapéu também, tá? Então, pode ficar tranquilo que desse jeito dá super certo. Ó. Que lindo. Muito bem feito, encapado, né? Agora o seguinte, nas partes que sobraram aqui embaixo, você já pode ir passando a cola quente, tá? Ó, vai passando a cola quente e vai fixando. Agora nós vamos fixar esse tecido da borda com a cola quente dos dois lados, tá? Vamos fazer isso nas duas faces da aba. Bem, galerinha, ó, já colei aqui então toda a base, tanto nessa parte de baixo quanto na parte de cima, dos dois lados. Agora a gente vai passar um isqueiro aqui, ó, bem de leve, só para dar esse acabamento no chapéu. Para que ele não fique desfiando a peça. Certo? Agora nós vamos dar continuidade fazendo o seguinte. Agora a gente vai fazer o encaixe da parte de cima aqui. Nós vamos ter que fazer piques de aproximadamente 1 centímetro, ó, tá? Em volta dessa peça toda. Os piques prontos aqui, ó, o que que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai passar cola na borda. E nós vamos encaixando, ó, esses piquezinhos aqui, ó, tá vendo? Nós vamos encaixando na borda, ok? É isso que nós vamos fazer agora. Então, passo cola, vou passando a cola e vou encaixando aos poucos, tá? Para que fique certinho o trabalho, vocês devem fazer com bastante calma e nós vamos contornando essa peça toda, tá? Vamos contornando essa peça toda. Depois de colada aqui a nossa peça, ó, ela pode ser que ela fique, ó, com umas dobrinhas assim, ó, no seu EVA, mas não tem problema que a hora que a gente colocar a parte vestindo esse cone, vai desaparecer tudo. Fica tranquila que não vai aparecer nada, vai ficar super bonitinho, tá? Agora você vai precisar de uma fita ou número 2 ou número 3, aqui eu tô utilizando o número 3. Esse detalhe é opcional, eu vou fazer porque a cliente pediu, tá? Vou queimar a pontinha. E eu vou fazer estilo zigue-zague aqui, tá? Então, vou começar assim, a minha peça. Vou começar daqui de cima. Lembrando que, ó, o meu meio está bem aqui, ó, tá? Eu sinto, dá pra você ver o meio aqui, tá? Então, a gente vai começar bem no meio da peça. Eu vou começar aqui. Vou passando a minha cola quente.
Agora eu vou fazer estilo um biquinho e vou jogar para o lado. Nós vamos ter que fazer o quê? Zigue-zague nessa peça, ó. Eu dobro aqui, ó, faço um biquinho e venho pra cá, certo? Vamos lá novamente, então. Fiz o meu zigue-zague aqui, certo? Fiz um biquinho, eu venho com a minha cola quente, passo lá pra fechar. Ok. Agora eu continuo meu zigue-zague acompanhando esse aumento, tá? Então, venho aqui, dou um pinguinho aqui pra fixar. Ó. Faço outra dobrinha aqui. Cola de novo. Eu vou repetindo esse zigue-zague até chegar próximo daqui. Eu deixo ele com aproximadamente uns 3 dedos, gente, assim, uns 3 dedos aproximadamente, até chegar uns 3 dedos, tá? Bem, meus amores, ó, eu segui o mesmo padrão, tá? Mas em vez de deixar aqui 3 dedos, eu decidi fazer um pouco mais pra baixo, porque eu acho que eu vou esconder esse acabamento aqui na hora de tá virando ali no chapéu, certo? Então, agora, o procedimento que eu faço é o mesmo do outro lado. A diferença só é o lado que eu vou fazer o zigue-zague. Eu tive que fazer esse detalhe porque eu quero que a parte do cetim, ele fique exposta todo pro lado de fora. Porque se a gente faz isso aqui, ó, tá vendo? Uma parte fica acetinada, né? E a outra parte não. Como aqui eu não tinha fita dupla de cetim, eu tive que fazer desta forma, tá? Então é só queimar aqui a pontinha e a gente dá continuidade. Passo cola na minha ponta e continuo. Agora é simples, só seguir o mesmo padrão, no mesmo tamanho aqui, ó. Um traço cruzando o outro, tá? Até a gente chegar lá embaixo. Chegando próximo ao fim aqui também, é só queimar aqui a pontinha, passar a cola, finalizar aqui embaixo também, como do outro lado, ok? Ficou assim, então, certo? Agora nós vamos encaixar no chapéu. Vamos achar a parte de trás aqui, que é a emenda. Depois a gente precisa ir tirando os fiozinhos de cola quente, tá, gente? Eu vou deixar pra fazer isso no fim, tá? Pra ficar mais fácil. Ok? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos finalizar esse nosso chapéu com acabamento aqui na borda, tá? Ó, falta dar o acabamento na borda. O que que a gente vai fazer? Eu simplesmente irei dobrar a minha ponta pra dentro e colá-la aqui, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer. Ó. Tentando achar uma posição aqui que dê pra vocês enxergarem na câmera bem, tá? Dobra e passa a cola, tá? Vamos ver se assim vai. Pra cá. Vamos lá. Certo? Dobrei a minha pontinha aqui. Bem rente aonde tava o meu EVA aqui. Eu viro a ponta e colo. Eu vou fazer isso em volta do chapéu todo, certo? Viro a ponta e colo.
olhar aqui de novo. Vamos lá. Certo. Agora eu vou seguindo esse acabamento em volta do chapéu todo. Bem, meus amores, nosso chapéu ficou assim, então. Olha o acabamento. Vou estar deixando aqui uma foto no fim do vídeo para vocês verem um slidezinho de como é que ficou o nosso chapéu, porque aqui pela câmera fica mais difícil mostrar, né? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.